Shalom, muito obrigado a você que acompanha o canal. Eu agradeço muito pela sua presença e participação. E o assunto do nosso estudo de hoje, do nosso vídeo de hoje, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Dia de Pentecostes, onde todos os discípulos estão reunidos ali em Jerusalém e todos eles começam a falar em línguas estranhas, ou seja, em outros idiomas que não era exatamente o idioma dos discípulos, né? Então, gente, em primeiro lugar, nós precisamos saber o que significa Pentecostes, tá? Essa palavra no grego significa 50, tá? Mas ela vem do hebraico, né? Shavuot, que significa semana. E no hebraico seriam 7 semanas, né? Então você contava da Páscoa, 7 semanas, 49 dias, e no 50º dia, ou seja, no dia 50 exatamente, comemorava-se Shavuot, né? Também chamada de festa das semanas, né? Festa da colheita. E aí, gente, o que aconteceu lá no Êxodo, né? O que realmente se deu ali para que esse dia fosse comemorado? Na realidade, gente, Pentecostes, que conta exatamente 50 dias da saída do Egito, foi o dia em que Moisés subiu ao Monte Sinai, tá? Isso, se você quiser acompanhar, está lá em Êxodo capítulo 19, tá? Foi o dia em que Moisés subiu ao Monte Sinai e ali Deus se revela a Moisés e a todo o povo de Israel, inclusive dando-lhe a lei, né? A lei de Moisés, a Torá, as instruções de Deus. Então, é um dia marcante para o povo de Israel e que a gente vê aqui os discípulos comemorando, né? Inclusive Jesus fala para eles o seguinte: olha, vocês não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, né? E aí Jesus subiu aos céus 40 dias, né, depois da sua morte, e 10 dias depois da sua ascensão é celebrado o Pentecoste, esta festa judaica que aconteceu aqui, esse evento maravilhoso com os discípulos, né, quando eles estavam ali reunidos e de repente vem o poder de Deus sobre todos eles e eles começam a falar em outras línguas, né, em outros idiomas. Então, nós vamos ver aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde os apóstolos estavam. Apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do poder de Deus e começaram a falar em outras línguas, tá? Então vamos lá. Ora, e estavam ali habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, ouviram falar, cada um na sua própria língua, e se admiravam, dizendo: veja, não são porventura Galileu todos esses? Como ouvimos cada um falando na nossa língua materna? Somos de partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos, tanto judeu como prosélito, cretenses, árabes. Como ouvimos falar, cada um na nossa própria língua, né? Então, o povo que ali estava, né, os judeus religiosos, prosélitos de todas as nações, eles ficaram admirados vendo aqueles discípulos, cada um falando em idiomas diferentes, né? Então aqui está Pentecostes, né?
esse dia muito considerado dentro do judaísmo, né? A ortoga da lei de Moisés, da Torá, lá no deserto, tá? Lá no Monte Sinai, onde todo o povo de Israel pôde contemplar a grandeza de Deus e ouvir, tá? Os ensinamentos de Deus. E agora se repete em Atos capítulo 2, quando também os discípulos recebem a virtude do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, e ali eles começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas. Gente, mas tinha na realidade uma necessidade, né? Jesus havia falado para os discípulos que o seu evangelho deveria ser levado a todo mundo, a todas as nações, tá? E aqui está acontecendo uma capacitação daqueles apóstolos, daqueles discípulos, né? Jesus também havia falado que quando eles fossem falar, não se preocupasse, porque o Espírito Santo de Deus direcionava, né, a língua de cada um deles para falar realmente aquilo que fosse necessário. Então a gente vê se cumprindo literalmente aqui em Pentecostes, né, a manifestação de Deus na vida de todos os apóstolos, e agora eles estão preparados para que o evangelho seja proclamado entre as nações da terra. Todos eles estão prontos para irem, né, a todos os povos, a todas as nações, e levar a mensagem, assim como lá no deserto, no Monte Sinai, quando esse dia realmente aconteceu ali pela primeira vez o grande milagre, né, que é a manifestação de Deus ao povo de Israel. A tradição judaica até diz que, além do hebraico, outros idiomas também era falado lá no Monte Sinai, né? Isso é a tradição judaica. Até porque quando o povo de Israel sai do Egito, muitas outras nações também saem ali junto com o povo, né? Então era uma mistura de outras nações com o povo de Israel. Então todos aqueles que estavam presentes no Monte Sinai ouviam também em línguas diferentes. Além do povo judeu, além do povo de Israel, outras nações ouviam a lei, né, anunciada por Deus do monte na própria língua, né, daqueles que estavam ali dentre o povo de Israel. Gente, mas tem aqui um detalhe importante. Existe o dom da língua estranha, da língua estrangeira na Bíblia. Paulo fala também a respeito disso aqui na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, né? Então, havia, como eu já falei antes, uma necessidade. Os discípulos estavam recebendo ali a virtude de Deus, o poder de Deus, para que eles fossem capacitados e pudessem levar o evangelho a todas as partes da terra. Logo, esse dom, essa virtude, ela se tornou muito comum naquela comunidade primitiva ali dos apóstolos, né? Então vamos ver o que Paulo fala a respeito dos dons, né, das línguas estranhas. Vamos continuando, né? É muito longo o capítulo, é o 14 do 1 Coríntios, depois se você quiser ler na íntegra, tá? Vamos para o 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outras línguas, deve orar para que possa também interpretar. Então, Paulo deixa bem claro que o dom de línguas é um dom interessante. Imagina, né? Você receber o dom do Espírito Santo e daí poder falar em japonês, em francês, em inglês, em árabe, enfim, tá? Só que tem um detalhe, não é só receber o dom e falar. Paulo diz que você também tem que interpretar, ou ainda que você não interprete, mas que tenha alguém que receba também o dom, assim como você recebeu de falar, tem que ter outro que precisa receber o dom de interpretação para que a igreja seja edificada, tá? Senão, tudo se torna inválido. Então vamos lá, versículo 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vocês. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outros do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas. Então, Paulo está dizendo que a língua estranha, se você de repente recebe esse dom, e aí você fala
e nem você mesmo entende, e nem tem alguém do seu lado, um intérprete, que tenha recebido o dom de Deus para que possa interpretar, Paulo está dizendo que fica vazio, fica sem sentido. Então, ele prefere falar 5 palavras, né, que possa instruir a igreja, do que 10.000 palavras em línguas estranhas, sem edificar a ninguém, né? Vamos continuar? Versículo 27 do 14. No caso de alguém falar em outra língua, que haja também intérprete. Mas se não houver intérprete, fique calado dentro da igreja. Ele está dizendo que se alguém fala em língua estranha dentro da igreja, que seja 1, 2 ou no máximo 3, um por vez, mas que tenha também intérprete. Se não houver intérprete, que os tais fiquem calados dentro da igreja. Por quê, gente? Porque não vai haver edificação nenhuma. Imagina você falando dentro da igreja em japonês. A igreja está, por exemplo, a gente tem um português aqui, falamos português. Aí de repente se levanta alguém ali e fala em japonês, em chinês, né? Em mandarim, por exemplo, e não tem um intérprete. O que ele está fazendo? O que ele está falando? Absolutamente nada. É um dom? Sim, mas é um dom que tem que ser usado com inteligência. É um dom que tem que ser usado para edificação. E aí é onde Paulo diz, se houver intérprete, fale. Se não, fique calado, pois eu prefiro 5 palavras com inteligência para edificação do que 10.000 palavras em línguas estranhas, sem um tradutor, sem intérprete, sem você saber sequer que idioma aquele irmão está falando.